A paz do Senhor, irmãos. Hoje um pouco diferente, eu estou aqui na minha casa. Preferi não ir para a igreja hoje, para evitar qualquer tipo de problema, né? Se bem que aqui no meu bairro as pessoas não estão cumprindo muito essa questão de ficar em casa, não. Mas eu tenho que fazer isso, então nós vamos fazer. Então hoje eu estou aqui em casa, sozinho, sem o Renato, e gravando. Isso aqui vai ser uma gravação, vai ser uma gravação, porque como o Renato não está aqui, eu não tive como fazer ao vivo, é mais complicado. Então ele até me deu a senha, o login do canal. Quero aqui agradecer também o irmão Nando, o Renato também, que tem de fato sido um instrumento de Deus para abençoar, né, a igreja da gente. Como a gente sabe, para quem tem uma igreja estruturada, fazer culto online é uma facilidade, mas para nós, que temos mais poucos recursos, nós temos que improvisar. Então eu estou aqui no estúdio improvisado, que é a minha cozinha, aqui na minha casa. Então eu quero agradecer o Nando, o Renato, já mandar a paz do Senhor para os irmãos, pastora Narcélia, pastor Raimundinho, pastor Supra, os irmãos da Taitinga, os irmãos do Jardim, que vão estar assistindo aqui esse vídeo. E hoje vai ser realmente uma pequena reflexão, viu, irmãos? Hoje vai ser rápido, muito rápido. Então eu quero começar fazendo uma oração, porque eu quero abordar aqui um pouco também, que eu fiquei de falar e não falei sobre o culto da família. Então hoje eu quero abordar um pouquinho mais sobre o culto familiar, sobre o culto em casa. Amém? Então vamos orar, vamos fazer uma oração. Fechei seus olhos. Senhor Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque é um privilégio para nós usufruirmos da tecnologia e podermos, ó Pai, transmitir este culto, Pai, para os irmãos que estão agora em casa, privados de sua liberdade. E eu sei que era só por um momento, Pai, por um certo tempo. Depois as coisas voltarão ao normal, porque Tu és Deus soberano que controla todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Nós temos aqui, Pai, no Brasil ainda a liberdade de fazer este culto assim, Pai. Obrigado, Senhor. Fique conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmão? Só quero pedir perdão aos irmãos, porque vai haver barulho. A igreja é um pouco mais de silêncio, e aqui onde eu moro é algo complicado, é algo barulhento mesmo, irmão. É som de carro, é som de vizinho tocando, é cachorro latindo. Mas vou fazer aqui o possível de fazer aqui uma coisa edificante para os irmãos. Como eu prometi, eu quero começar, irmãos, trazendo uma orientação sobre o culto familiar. Antes de eu trazer a palavra em si, quero dar uma pastoral sobre isso. Algumas instruções para o culto familiar. Eu tenho colocado aí no grupo da igreja, alguns grupos da igreja, um organograma ensinando a ordem, né, desse culto familiar. Mas eu queria me estender um pouco mais, trazendo algumas explicações específicas sobre como de fato nós devemos fazer esse culto. Então eu quero passar aqui para vocês algumas diretrizes, algumas normas, algumas observações nós temos que fazer com relação a este culto. Não sabemos de fato até quando precisaremos realizar este culto. Nós precisamos organizar agora, padronizar isso. O bom é que a gente conseguíssemos padronizar, que todo mundo fizesse de fato um culto onde pelo menos as questões básicas de um culto houvesse. Que também ninguém pode fazer do culto familiar um momento só de brincadeira, um momento de lazer, de diversão. Uma coisa é um culto familiar, outra coisa é um momento que você tira para brincar com seus filhos, com a sua esposa. Pois bem, eu quero aqui ler algumas recomendações para a igreja. Isso vale para a igreja do Jardim, isso também vale para a igreja da Taitinga, certo? Algumas observações. A observância do culto individual e familiar e edificação mútua. E também falar um pouco sobre a questão de nós não negligenciarmos isso. Concernente ao culto individual e familiar e mútua edificação para a promoção da piedade e manutenção da unidade e para evitar também algum tipo de cisma e de divisões. Porque se a gente não tiver cuidado, irmãos, o culto familiar, em vez de ser uma bênção, torna também, muitas vezes, lugar de contenda, de divisão. Então, vamos lá. Além do culto público em congregações, nós também vamos estabelecer, e temos estabelecido também, e é necessário, principalmente agora, o culto individual em casa, culto pessoal, ou seja, nem sempre a pessoa tem outro membro da família, nem sempre a pessoa mora com alguém, mas ele precisa também fazer esse culto individual, pessoal dele. Então fica assim, você deve fazer o seu culto pessoal, a sós, e para quem tem família, o culto familiar. E isso tem que ser estimulado durante esses dias. E também tem que ser uma coisa organizada, irmãos. Para quê? Para que haja, de fato, uma edificação, certo? Para edificação. Então,
Então, nós temos que seguir aqui algumas ordens. Enquanto essas dificuldades de liberdade de culto, né, de você ir à igreja, aparece, não é liberado, a gente precisa, de fato, fazer os nossos cultos pessoais e o culto familiar, o culto chamado também culto doméstico. É uma necessidade. Isso aí ninguém pode escapar. Então, vamos lá. Necessidade do culto individual. Primeiramente, em relação ao culto individual, é extremamente necessário que cada pessoa, por si mesmo, se dê a oração e a meditação. Então, cada pessoa, independente de quem vai fazer ou não na sua casa, cabe a você, mas meu pai não fez, minha mãe não fez, não sei quem não fez, minha esposa não fez, faça você. O culto ele pode ser realizado também de forma individual. Este é o meio pelo qual, de modo especial, a comunhão com Deus é nutrida e uma correta preparação para todos os demais deveres a ser alcançado. Portanto, cabe a mim, pastor Marcelo, os pastores, motivar vocês a fazerem isso. Eu quero aqui, é por isso que através dessas lives, dessas gravações aqui, eu preciso levar vocês a não simplesmente ficarem em casa, passando tempo, assistindo TV. Não, vocês precisam de fato se programarem um horário específico, reunir a família. Se não há com quem fazer o culto, faça você mesmo. Algo organizado. Então, assim, eu preciso fazer isso. E também o cabeça da família, de cada lar, também deve ter esse mesmo sentido, esse mesmo desejo de organizar a sua casa, responsabilidade dos pais, do pai, principalmente do homem, do cabeça, fazer isso. Você tem que ser o motivador deste culto na sua casa. Todos estão lá sob a sua autoridade. Então você tem que ser um diligente diariamente nessas coisas. Segunda coisa, a ordem para o culto familiar. Os deveres ordinários compreendidos no exercício da piedade, que deve ser realizado em famílias, quando reunidas, com este propósito, são o seguinte. Aqui vai falar principalmente das questões de o que você vai fazer no culto familiar. O que tem que haver no culto familiar? Primeiro, você pode começar com uma oração, louvores depois. Depois você faz ali algum diálogo, uma conversa, quem quer oração, quem precisa de oração, pergunta como é que foi o dia, como é que está a situação da família, cada membro tem a oportunidade de falar um pouco sobre o seu dia, o que está achando de tudo isso. Também o culto tem essa abertura para o diálogo, para a conversa. E a seguir você faz a leitura das escrituras, faz a exposição da palavra, a fim de que essa pregação, essa meditação seja algo claro. Você vai estar lidando com crianças, com adultos, com adolescentes, talvez na sua casa. Então, essa pregação, não é aquela pregação teológica, cheia de argumento técnico. Não, uma pregação simples, exposição simples. Não precisa preparar um esboço aqui, nada disso. Você vai ler a palavra, vai explanar a palavra, explicar, tirar ali, de fato, o que a Bíblia está dizendo, que vai colocar ali na família algo que a família, de fato, está precisando. Então, que seja algo compreensível, algo que a criança e o adulto possam, de fato, aprender algo, certo? Possa ali depois daquela mensagem, cada um tem uma oportunidade, tem uma conversa piedosa, tirar alguma conclusão, fazer uma pergunta, sabe? De repente a palavra foi para repreender, conversar sobre tal assunto. Tudo, irmãos, ali dentro da família tem que ser algo espiritual. Ninguém pode partir para chacota, para brincadeira, para zombaria, certo? Nada disso. Então, organize isso. Que vocês possam diariamente fazer este culto. Eu coloquei lá o organograma para vocês seguirem. Se alguém quiser de fato colocar alguma outra coisa que não seja, que não tire essas coisas básicas que precisa ter, o louvor, a oração, a reflexão, o diálogo entre família, isso é importante, muito importante. O uso apropriado das escrituras no culto familiar, certo? É bem verdade que na igreja nós temos os pastores para ministrar a palavra, né? São as pessoas ideais para nos ensinar as escrituras. Mas num momento como esse, daí é por isso que eu estou aqui para pregar a palavra para vocês, que às vezes a pessoa não tem em casa ninguém, a verdade é essa. Não tem quem explane a palavra, não tem. Então, enquanto aos dias do culto, eu vou estar ministrando, ou a pastora na série, que eu também vou passar a bola, a pastora na série, outra na série. Não é só eu que vou ficar aqui falando online com os irmãos, não. Se prepara aí, vamos bolar uma ideia para você trazer uma palavra. Se essa coisa que se prolongar, aí já entra o Silviano também. Então, os pregadores da igreja vão voltar
a pregar também. Amém? Mas se de fato na casa não há ninguém de fato, então que você aproveite essas mensagens que estão sendo ministradas, que você assista, né, um canal edificante, Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, tantos homens de Deus que podem também falar ao seu coração. Se é de uma palavra edificante que você precisa, eu tenho certeza que na internet, com esses canais que eu citei para você, tem muita pregação edificante também. Claro que eu não vou poder todos os dias estar online, não tem como fazer isso. Os dias de culto eu vou estar aqui presente, enquanto não eu, a pastora Ana Célia, o Silviano, enfim, aqueles que já são acostumados a pregar na nossa igreja. Então, assim, se na sua casa precisa de um pregador, então se edifique na pregação daqueles que de fato já fazem isso, na sua igreja, na sua própria igreja. Agora, há uma responsabilidade muito grande do marido, viu? Do pai. O cabeça da família deve zelar a esse fim de que nenhum membro da família deixe de participar de qualquer parte do culto familiar. E visto que a realização ordinária de todas as partes do culto familiar pertence propriamente ao cabeça da família, o ministro deve estimular os que forem preguiçosos e instruir os que forem fracos, a fim de que se habilitem para este exercício. Só aquele negócio, não quero não estou afim hoje não. Você, pai, homem, o cabeça, deve estimular os filhos e esposa a estarem fazendo este culto. Você deve ser o motivador, você deve exortar, chamar a atenção, colocar para de fato participar, orar, trazer uma palavra se preciso for, enfim, cabe a você, pai. Cabe a você ser o motivador. Nos casos que o chefe da família foi incapacitado, aí você pode escolher uma outra pessoa, né? De fato tem discernimento, tem alguma preparação, e ali ele vai ministrar o culto, vai pregar a palavra, enfim. Essa situação é tão extrema que, se fosse o caso, né, nós poderíamos até enviar um diácono, um obreiro, mas a situação está tão extrema que você não pode nem visitar as pessoas para fazerem isso, infelizmente. Questão dos líderes. Pessoas de fora, por exemplo, pastores de fora. É muito complicado neste momento a gente querer e aceitar pessoas de outro ministério para estar dentro da sua casa. Eu sou um presbítero da igreja tal, sou um pastor não sei de onde. É muito perigoso. Porque esse momento é um momento que muitos falsos profetas se aproveitam, viu? Se aproveitam para entrar no seio das famílias e disseminar ali o que? Contenda, divisão. Pessoas que têm um espírito de ganância, de extorquir pessoas. Então, nós não aceitamos, nosso ministério, que outros ministros, outros pastores entrem na casa dos irmãos e, de repente, tem um de pastor, tem um de ministro, tem um de líder daquela família. Isso causa problema, irmão. Isso causa confusão e divisão. Se for pastor de nossa igreja, de nosso ministério, não tem problema nenhum. O problema é quando vem esses que se denominam pastores, se denominam profetas, cheio de erro, ninguém sabe nem de onde vem, como é que está a vida familiar, porque deveria estar cuidando da sua própria família neste momento. Por isso que eu digo, é tão complicado o momento que os pastores não têm como ir para a casa dos irmãos agora. Eu mesmo recebi, né, uma mensagem de uma irmã precisando de visita, e eu não posso ir. Não tem como a gente visitar ninguém agora, neste momento. Então, não aceite nenhum tipo de mensageiro, de profeta de fora na sua casa para dirigir o seu culto. Por isso, nós estamos fazendo isso aqui. Isso aqui já é uma parte, um auxílio para você na sua casa. Amém? O resto você tem que se responsabilizar e fazer. Então, o cuidado especial deve ser tomado a fim de que cada família se reúna sozinha para o culto familiar, não requerendo convidados, nem admitindo membros de outras famílias, ao menos que se trate de pessoas hospedadas, o que participe da mesa da família, os que se encontrem com eles em alguma ocasião legítima. Como eu falei, a situação está tão complicada. Mas vamos nos reunir na casa do irmão Beltrano, vamos lá para a casa do irmão Beltrano, orar lá, fazer o culto da família lá. Não façam isso. É cada família na sua casa, fazendo o seu culto individual. Então, vamos reunir 3 famílias na casa do Beltrano. Não façam isso. É cada um fazendo o seu culto familiar. Por melhor que tenham sido os efeitos e frutos de encontros de pessoas de família diferentes, em tempo de corrupção e dificuldade, em cujas circunstâncias muitas coisas tornam-se recomendáveis, embora seja intolerável em circunstâncias normais. Ou seja,
Nós estamos fazendo isso agora, este culto familiar, exatamente por causa dessas questões da saúde, do bom governo. Quando as coisas voltarem ao normal, você pode continuar fazendo o seu culto familiar. Pode fazer, sem problema. Mas o culto familiar não pode substituir o culto público. Não pode. Porque se começar o culto familiar substituir o culto público, o que vai acontecer? Não vai haver mais as reuniões públicas, a propagação do evangelho para as pessoas, um lugar, um espaço público para receber as pessoas. Ah, pastor, mas pode ir para minha casa. Bom, se pode ir para a sua casa, o melhor é ir para a igreja, tem mais espaço, tem som adequado, tem instrumento adequado. Então é uma contradição. A não ser que você queira abrir uma igreja na sua casa, aí é uma outra coisa que precisa conversar. Então, culto familiar, está dizendo, é o culto para a família. O culto público é para todo mundo. Quem quiser vai lá e assiste o culto. Isso que é o correto. Nós temos que ter muito cuidado. O culto familiar não pode se tornar um empecilho para o culto público. Vou dar aqui uma outra ideia. Vou dar aqui, acho que todos nós podemos fazer isso. Você está fazendo o seu culto familiar, vou dar aqui uma ideia para os irmãos. Seria muito bom que os irmãos também pudessem também compartilhar esses momentos. Eu acho que foi o irmão Wilson que compartilhou logo no começo dessa semana uma reflexão maravilhosa, o irmão Wilson lá ministrando para a família. Por que não fazer isso? Grava lá um pedaço, não precisa ser todo, grava um pedaço do seu culto, isso é edificante. Mata a saudade dos irmãos olhar para nós, olhar para a gente aqui, conhecer um pedacinho da família, como é que a família se reúne. Então, a ideia, vamos colocar, pedaços, mensagens, não sei, vídeos, pequenos vídeos nos nossos grupos, vamos postar, ou fazer live ao vivo, como a gente faz. Ah, vai começar a live na casa do irmão Beltrano, vamos assistir, aí você anuncia lá, aí começa a live. Pode ser assim também, pode ser uma ideia, entendeu, irmãos? Mas que cada um possa ser motivado a estar fazendo a sua própria casa, a sua live, e também o seu culto familiar. Amém, irmãos? Fica aí esta ideia. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais aqui para os irmãos. Uma dica de oração. Quando você for orar, você fazer a oração inicial, depois da palavra de uma outra oração, o que eu digo para os irmãos? Primeiro, você deve orar de fato, irmãos, com o coração quebrantado. Eu sempre digo isso. Este é o momento da igreja se quebrantar diante de Deus. Nós estamos na nossa casa, acho que a casa é o melhor lugar. Alguns vão até citar isso, fechar a nossa porta do nosso quarto e orar em segredo com Deus é a coisa mais importante que temos que fazer neste momento. Pastor, o que eu preciso orar? Primeiro, quando você for orar, primeira coisa, confesse a Deus o quão indigno nós somos de estar aqui hoje, na presença dele. Isso aqui é algo fundamental. Nós não somos dignos, nós somos merecedores. É reconhecer a nossa incapacidade. Se não fosse ele, como é que eu faço isso? Primeiramente, confessar meus pecados. Senhor, eu sou indigno, eu não mereço. Não mereço. Se não fosse tua graça, tua misericórdia, não estaria aqui hoje. Nós temos consciência disso, irmãos. De pecado, consciência de falha, consciência de fraqueza. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Consumido. Então, derrame sua alma diante de Deus. Suplique o perdão dos seus pecados pela graça. Arrependa-se, Peça para que Deus, de fato, lhe dê uma vida piedosa, que você sirva a Deus com alegria, com prazer. Peça a Deus um avivamento. Que essa dificuldade, situação, sirva para nós como um avivamento. E também agradeça a Deus por sua misericórdia, por sua graça, pelo seu livramento, por sua provisão, pela iluminação de sua mente sobre as coisas de Deus, sobre o Evangelho. Ore pedindo a Deus algo para a sua casa, também para a sua vida espiritual. Sim, peça ao Senhor proteção, porque Deus livre desses males que está assolando agora a sociedade. Peça sim, faça isso. Interceda. Não esqueça de interceder. Interceda pela igreja de uma forma geral. Interceda em particular também por aqueles que estão sofrendo agora. Ore pelas pessoas que estão sofrendo. Ore pelas autoridades constituídas. Ore pelo presidente, ore pelos ministros, pelos governadores. Ore pelos prefeitos de nossas cidades, pelos magistrados. Ore pela congregação, ore pelos nossos membros, irmãos de tantos irmãos. Você nem imagina o que está acontecendo agora com a igreja. Dos bastidores, tem pessoas agora sofrendo, você sabia? Sofrendo. A irmã Creu esses dias me mandou uma mensagem.
pedindo oração pela filha dela. Uma doença grave, terrível. Precisamos orar. O Jean, esse dia, pediu oração pela sua casa, pela sua família. E tantos os irmãos, nós precisamos, de fato, interceder pelos membros de nossa igreja. Ore pelos médicos, pelos enfermeiros, que estão aí na frente desse campo de batalha. Ore pelos policiais, da linha de frente também, no combate a essa epidemia. Ore pelos seus vizinhos, né? Pelos nossos vizinhos, que Deus guardar também nossos vizinhos. E aí, quando você for encerrar a oração, faça isso glorificando a Deus, louvando a Deus, que Deus faça a sua vontade, que Deus seja soberano, que Deus de fato cumpra com a sua vontade, que a vontade de Deus será feita, irmão. Amém? Então, assim, que essa palavra, de fato, irmão, possa despertar cada um dos nossos membros a, de fato, realizar um culto familiar, espiritual, com sinceridade, com espiritualidade, que possamos, de fato, ter alegria e prazer em reunir a família ali ao redor da mesa, fazer um culto abençoado. Hoje teve consagração aqui em casa, teve jejum. Então temos que fazer isso. Levar o povo, de fato, a buscar nesse momento a presença de Deus. Fazer com que a igreja desperte. Além desses deveres familiares, nós temos que, de fato, irmãos, ter um coração grato a Deus também. Leve a sua família a ter um coração grato a Deus. Acho que foi na segunda-feira, se não me engano, foi essa semana, não lembro qual foi o dia. Mas não estava sendo proibido ainda a questão das pessoas andarem nas praias. E eu fui dar uma volta bem cedo na praia com a Wendy. E aí eu estava com a camisa escrito gratidão. Tinha a cruz e o nome gratidão. Aí o senhor de uma banca de revista disse assim, rapaz, essa palavra tá rara, cada vez mais rara, cada vez mais difícil, gratidão. Então, irmãos, apesar da dificuldade, nós também temos muito que agradecer a Deus. O fato de nós estarmos aqui neste momento, fazendo essa transmissão aqui, já é motivo de agradecer muito a Deus. Só nós não estarmos cegos, sem entendimento neste mundo, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Esse culto ele deve servir para edificação mútua. A Bíblia diz que devemos considerar uns aos outros, estimulando no amor, as boas obras. Isso vale para este momento. Nós temos que, de fato, permanecer unidos, ainda que afastados. Mas a união da igreja tem que permanecer, estimulando, ligando para um, falando, mandando a mensagem para o outro, falando das coisas maravilhosas de Deus. Evite os comentários, sabe, irmãos, que trazem polêmica. Evite postar coisas nos grupos que trazem preocupação, ansiedade, que gera depressão nas pessoas. Seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção. Então, esse culto, de fato, familiar é para nutrir os irmãos, é para fortalecer os irmãos, certo? É para trazer edificação para a igreja de uma forma geral, enquanto nós, de fato, não podemos congregar. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira parte. Eu quero aqui já para ir para a parte da mensagem agora. Isso vai ser rápido. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 26. Abra aí, Isaías, capítulo 26. A partir do verso 20, 21. Abra aí. Vou abrir aqui também. Estou com o meu computador aqui. A partir do verso 20. Isaías 26, a partir do verso 20. Que diz assim: Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas e esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo de sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Vamos refletir um pouco nesse texto, queridos. Porque eu sei que esse texto, muitos irmãos já postaram, né? Ali marcado na Bíblia, mandaram lá aquela imagem. Mas o que me preocupa é que muitos estão usando esta passagem como algo que está acontecendo, como uma profecia que está se realizando agora. Isso é muito perigoso. Vamos orar para a gente meditar um pouco sobre isso. Aqui vai ser a nossa meditação hoje. Vai ser um esclarecimento sobre essa passagem para os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Que teu Espírito Santo, Pai, de fato agora fale aos corações. Nos dê entendimento, Pai, das coisas que acontecem neste momento. Eu quero te pedir, Pai, abençoa agora a tua igreja espalhada pelo mundo. Não nos deixe, Pai, estarmos sendo enganados.
Não permita, Pai, que o inimigo, de fato, Senhor Deus, aproveite a situação para ludibriar a igreja, trazer pânico, escândalo, confusão de mente, divisões, mas nos guarda, Pai. Nos guarda e nos livra nesses dias de turbulência, de pestilência, de pandemias, e nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas andam postando nessa passagem, essa profecia, que é uma profecia de Isaías, e dizendo que ela está se cumprindo agora entre nós. Eles estão ligando o que está acontecendo agora, essa pandemia do Covid-19, com o cumprimento dessa passagem que nós acabamos de ler. E nós temos que ter muito cuidado, irmão, com algum tipo de interpretação que as pessoas estão fazendo. Uma coisa que eu aprendi como regra básica de interpretação é que nós devemos fazer algumas perguntas sobre o texto que nós estamos estudando. Por exemplo, quem, o que, onde, quando, por quê. Se nós fizermos isso, irmão, nós vamos obter resposta da própria Bíblia e não de nossa mente. Então você vai evitar uma interpretação fora de contexto. O problema é que hoje as pessoas têm um terrível hábito, irmão, de apenas republicar as coisas sem antes conferir se é exatamente assim. As pessoas têm preguiça, na verdade, de estudar, de observar, de ler e de conhecer. Então esse texto que está sendo muito colocado, né, nas redes sociais, eu já perdi foi as contas, né? Então eu quero primeiramente explicar esse texto para os irmãos, para que nós não sejamos mais levados, irmão, a um engano sobre o que está acontecendo. As pessoas tiram o texto de contexto, ali criam um pretexto para pânico. Para pânico. Então eu quero explicar essa passagem, esses 2 versos, e também, de fato, aplicar algo de todo o contexto. O que é que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida hoje? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, repare que Isaías diz assim, povo meu. Povo meu. Primeira coisa, essa passagem é uma palavra dirigida para um povo específico. Não é para todo mundo, de todos os povos, de todos os lugares. Não, não é. Ele diz, povo meu. Não é dirigida a todos os povos, não. É um povo que ele escolheu para si. Então, Deus está usando o profeta Isaías para um povo específico. Quem é este povo? Os judeus. O povo israelita. Primeira coisa, esta palavra é direcionada para quem? Para o povo judeu. Segundo, essa passagem está se referindo a uma profecia. Ela está se referindo a um tempo futuro. Isaías estava falando de um acontecimento que estava à frente do seu tempo. Mas a questão é, quando? Né? Outra pergunta agora. Quando? Então, quando ele volta para, de fato, falar sobre esse acontecimento, o que ele está dizendo? Está falando de um tempo futuro. Vai acontecer quando? Ao verso 21, responde. O Senhor está saindo da sua habitação. Então está claro. É algo que vai acontecer na vinda do Senhor. Quando o Senhor estiver vindo, estiver voltando, vai acontecer isso. Então não é agora, como vocês estão vivendo agora. Não é. É algo que vai acontecer na vinda do Senhor. Quando o Senhor estiver voltando, isso vai acontecer. Então, preste bem atenção, isso que é muito importante, irmão. Jesus não voltou ainda, não está voltando agora, de imediato, não está voltando. Ninguém está entrando em nossas casas que Jesus está vindo, se escondendo da ira de Deus. Não é isso. Temos que ter muito cuidado. Segunda coisa, se ele está falando de coisas futuras, e nós estamos cientes que Jesus não veio ainda. Não veio. Agora, uma coisa é fato. Devemos proclamar estas verdades. De fato, Jesus está voltando. De fato, Jesus voltará para julgar essa terra. Mas esse texto não se aplica ao que nós estamos vivendo agora. Esse texto, de fato, se aplica para a vinda do Senhor e o que vai acontecer naqueles dias. Aprenda isso. Então é diferente alguém pegar esse texto e já querer colocar, não é agora, Jesus está voltando. Não, não é. Terceira coisa, o verso 1 diz assim, naquele dia este canto será entoado em Judá. Então aqui, preste bem atenção, ele vai continuar. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras.
Então aqui está o lugar onde, né? Onde isso acontecerá? Em Judá. Não é em Fortaleza, não é no Brasil. Isso aqui é algo específico para Israel, é um acontecimento sobre Israel, é algo local. Nós temos que entender, irmão, diferenciar o Israel, o povo judeu, da igreja. O grande problema hoje de alguns teólogos é que eles confundem a igreja com Israel. De que a igreja é o Israel de Deus, e não é, irmão. Uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. São um grupo de pessoas diferentes. Então, ele fala de um lugar e fala também de um povo. Então, é uma interpretação equivocada contextualizar esta passagem que nós estamos agora vivendo agora. Estamos vivendo o problema da pandemia. E tentar contextualizar algo que vai acontecer com Israel. Sobre um julgamento que virá do próprio Deus vindo, né? Vindo para julgar. Ainda que essa situação que nós vivemos exija que a gente vá para dentro da nossa casa, fique lá por um período, né? Porque é isso que a epidemia está exigindo agora, da igreja contemporânea. Mas entenda que isso não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já houve muitas outras pandemias. Muitos outros cristãos sofreram com pestilências e morreram. Então, entenda isso, que mesmo você dentro da sua casa, você está sujeito a pegar esse problema, né? Essa enfermidade, esse vírus. Então, você não pode pegar esse texto e contextualizar para os nossos dias agora, porque diz respeito ao tempo da volta de Cristo, de juízo que virá sobre as nações com respeito a Israel. Então, querido, essa passagem não é sobre o corona, essa passagem não é sobre a igreja. Não é. Até mesmo porque a Bíblia fala que naquela época, né, os profetas do Antigo Testamento não conheciam a igreja. Ele não pode estar falando da igreja, que ele não conhecia, era um mistério para eles. Se você for ler Efésios, capítulo 3, do verso 3 ao 11, você vai ver. Paulo fala que era um mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa de Cristo. Tá vendo? Paulo aqui faz diferença de Israel e do povo gentil. Eles são coparticipantes, mas não são o mesmo povo. São um grupo de pessoas diferentes. E ele fala que na época passada, na geração passada, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha esse discernimento. Não tinham. Só existia duas classes de pessoas naquela época. Eram os judeus e os gentios. E a Bíblia, que no Novo Testamento, já faz distinções de pelo menos 3 grupos de pessoas. Ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, primeiro, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, se a igreja de Deus fosse o mesmo povo que Israel, não tem sentido aqui ter essa distinção. Não tem, mas aqui fala. Aqui tem essa distinção, então o problema é que a gente confunde. Que as promessas que são para Israel, a gente acaba de para a igreja. Ah, isso aqui aconteceu, está acontecendo para a igreja. Não é. Não é. Entenda que o judaísmo é uma coisa, e a igreja não é a continuação do judaísmo. Não é. Embora algumas igrejas estão fazendo isso, né? Tocando chofar, trazendo arca para dentro da igreja, e tantas outras coisas. Então, Isaías está falando da restauração do seu povo num tempo futuro. A terra que Deus prometeu a eles lhes serão devolvida através do juízo de Deus sobre as nações. O Senhor virá para julgar e assim trazer a restauração da posse da terra do seu povo Israel. Esse é o texto, este é o contexto da profecia. Ele irá julgar as nações e os povos invasores do terreno que pertence a Israel, o seu povo. Então, daí aquele lugar específico se tornará um lugar de juízo. E por isso o aviso de Deus para que o povo judeu fique em sua casa, de portas fechadas, enquanto o Senhor castiga os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Esse é o contexto. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o nosso tempo. E esse é o grande perigo que está causando, sabe, perturbação aos irmãos. Perturbação. E também, muitas vezes, irmãos, essa falta de interpretação bíblica gera insegurança.
gera revolta até das pessoas também. Ah, pastor, você pergunta, mas em que eu posso aplicar então dessa passagem? Vou mostrar para você. O que esse todo o capítulo, o que a gente pode tirar para nós? Já que a Bíblia, né, ela traz edificação para nós. Se você for ver o verso 3 e o verso 4, tem algo que maravilhoso. Diz assim, no capítulo 26, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Olha que coisa maravilhosa. Repare na última frase dessa passagem, do versículo 4. Rocha eterna. Vocês sabiam que esse nome, rocha eterna, que é dado a Jesus Cristo, né? É o nome de um hino muito conhecido, muito famoso entre os cristãos. Contam historiadores que um cristão chamado Augusto Topley, ele estava vindo num campo aberto e de repente formou-se uma grande tempestade, nuvens escuras. E começou a cair muita chuva e raios que cortavam as nuvens. Ele ficou com tanto pavor, tanto medo que não tinha onde se esconder. Ele ficou apavorado nesse campo aberto. Ele não sabe de campo aberto, perigo de raio na cabeça. E de repente ele consegue ver uma grande rocha. E nesta rocha uma fenda. E naquela fenda se formava uma pequena caverna. Ele diz que para lá correu e ali se abrigou daquela grande tempestade e ficou lá, vendo raios e grandes chuvas e vento e tempestade. Ele estava lá seguro entre aquelas duas rochas, numa fenda de duas rochas. E ele compôs assim, ele foi inspirado a compor esse hino chamado Rocha Eterna. Eu separei aqui, pesquisando na internet, que eu lembrei que esse nome é o nome de um hino, Rocha Eterna. E eu fui estudar sobre este hino. E diz assim, ali desse hino, muito bonito. Eu não sei cantar, claro, não sei cantar, misericórdia. Não vai nem para pregar, mas cantar. Rocha eterna foi na cruz, que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa de todo o mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pena pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subir, o teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu estarei em ti viver. Olha que coisa linda. Então, há esperança para nós nessa passagem? Claro que há. Ele fala aqui no profeta Isaías, confie no Senhor eternamente, ele diz, né? Confie para sempre no Senhor. Então, o verso 3, o verso 4 é algo que se aplica também a nós. Aqueles que confiam no Senhor, aí sim, isso aqui ultrapassa gerações, ultrapassa povos, aqueles que confiam no Senhor para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Então, assim, no momento que estamos vivendo agora, de caos, de luto, de pandemias, de fato, nós temos a rocha eterna, nós temos onde nos abrigarmos, nós temos o refúgio, nós temos o consolo, nós temos a esperança, queridos. Então, se você de fato quer aplicar algo para hoje, aplique esses dois versículos. Aplique esses dois versículos. Aqueles que confiam para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Eterna. Eu quero concluir, deixando aqui alguns pontos para os irmãos, cada um de nós em casa, meditarmos um pouco sobre isso aqui. Eu falei nas outras mensagens que Deus tem nos dado um tempo, uma oportunidade ímpar, talvez como nunca antes essa geração viveu. E bem diferente que muitos possam pensar, de fato, esse tempo é um tempo de juízo. Eu já não neguei isso, não nego isso. Temos que proclamar isso sim. Jesus está voltando, Deus está irado com o pecado, não há dúvida nenhuma. Mas não se esqueça que também este é um tempo de humilhação para a igreja, para nós cristãos. Porque essa pestilência está atacando a todos, querido. Está mudando a vida de todos. Ou você não está sem trabalhar agora? Ou você não está temendo perder o seu emprego neste momento? Você não está temendo, de fato,
pegar essa enfermidade, mesmo com todo o cuidado que você está tendo. Então, meu querido, isso é algo para nós também repensarmos. Por exemplo, pensar no próximo. Eu vejo todo mundo falando, né? O ato de ficar em casa para se cuidar, mas também o ato de ficar em casa é um ato de cuidar do próximo. De cuidar do próximo. Esse foi um dos motivos que eu não quis ir para a igreja hoje. Não quis ir para a igreja. Porque aqui onde eu moro, está todo mundo na rua. Aqui onde eu moro é complicado, irmãos. É complicado. Você consegue aqui captar o áudio das pessoas gritando na calçada, falando aí, bora carro de som passando. Aqui é assim. Então eu me resguardo. Me resguardo e também estou me resguardando aqueles que estão lá fora. Então esse é o momento de nós também ajudarmos as pessoas nesse sentido. Por exemplo, ligue para alguém. Mande mensagem para alguém. Dê uma palavra de conforto, de esperança às pessoas. Fale de Jesus. Fale da salvação. Fale desse Deus que pode mudar situações, salvar, libertar, perdoar pecado. Fale de um Deus que pode transformar as vidas. Fale também disso. Ajude as pessoas que agora estão sem nada, por exemplo. Você pode mandar um dinheiro, uma oferta, depositar um dinheiro, algo do tipo. Faça isso. Comprar uma cesta, um feijão, um arroz para um velhinho que não pode sair de casa. Não tem ninguém para fazer as compras para ele. Você conhece alguém assim que está precisando de uma ajuda agora? Pense nisso também. Você não sabe fazer suas compras, aproveita que tem um vizinho lá que precisa, não pode sair de casa, que é um idoso. Pense nisso também. Então a sua casa ela pode ser uma fonte de consolo, de esperança. Use a internet. Faça isso. Leve a palavra de salvação, de esperança. Fale das boas novas, fale de Jesus. Fale sim dos desígnios de Deus, do propósito de Deus em tudo isso. Fale da vinda do Senhor. Diga, Jesus está voltando mesmo. Ele está voltando, Jesus. Então, meu querido, eu vou encerrar. Que este momento seja um momento de você refletir. É um lugar onde você vai se edificar e buscar cada vez mais do Senhor. Cada vez mais de Deus. Amém, meu querido? Então, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.